Hoje vamos falar sobre responsabilidade processual, a responsabilidade por danos processuais. Basicamente, o conceito indica uma espécie de punição do ordenamento jurídico pela litigância de má-fé. A punição ela é uma indenização que vai ser aplicada uma vez que for configurada a questão da litigância de má-fé. Mas antes de adentrarmos nesse aspecto mais objetivo, vamos diferenciar a litigância de má-fé do próprio atentado à dignidade da justiça. Chama-se ato atentatório à dignidade da justiça, o contempt of court, que significa o desprezo à corte. Bem, em primeiro lugar, é importante colocar que ambos os institutos representam a tutela da boa-fé objetiva pelo nosso ordenamento jurídico e, mais especificamente, no Código de Processo Civil. A tutela da boa-fé objetiva, ela ganha conteúdo através desses institutos. Basicamente, o ato atentatório à dignidade da justiça consiste na violação de alguns deveres impostos às partes. Mas não só isso, há também condutas espalhadas pelo Código de Processo Civil que o próprio legislador elencou como ato atentatório à dignidade da justiça. Por outro lado, a litigância de má-fé é um abuso do direito da parte de exercer e utilizar os instrumentos jurídicos processuais. É um elemento subjetivo, portanto, apesar dos elementos objetivos, o procedimento, os atos, os instrumentos estarem corretos, o elemento subjetivo, ou seja, a intenção, é que é punida, sancionada pelo legislador. Se não, vejamos. O ato atentatório à dignidade da justiça está já previsto inicialmente no nosso ordenamento, ali no nosso código, no artigo 77 e seus parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E, segundo tais parágrafos, as duas condutas que são consideradas como uma violação à dignidade da justiça é justamente o descumprimento de dois deveres. O descumprimento de dois deveres processuais que estão ali descritos no inciso 4º e inciso 6º do artigo 77. Peço licença pelo barulho, porque estou de home office e as obras não param. Mas, prosseguindo. Uma vez que a parte tem o descumprimento desses deveres processuais, aí sim estará configurado o ato atentatório à dignidade da justiça. Por vezes nós somos tentados a chamar o Instituto pelo antigo nome do atentado, que é o nome chamado no Código de 73. Porém, apenas uma questão de nomenclatura, o conteúdo continua sendo o mesmo. Bem, os incisos que foram citados tratam dos seguintes conteúdos: desobedecer decisões judiciais, em apertada síntese, e praticar inovação ilegal. Os senhores podem acompanhar aí pelo código o artigo 77, inciso 4º e inciso 6º. Esses dois deveres, quando descumpridos, caracterizam o ato atentatório à dignidade da justiça. Mas, como dissemos, não são apenas estes deveres. Há também outras condutas que, ao longo do código, serão destacadas como atentados, como atos atentatórios à dignidade da justiça. Assim, vamos colocar aqui o artigo 334, parágrafo 8º, que trata de não comparecimento às audiências de conciliação. Não é segredo que o Código atual ele preceitua cada vez mais a autocomposição como a melhor das formas de finalizar o conflito. Então, esse incentivo à autocomposição começa já no primeiro ato postulatório. É preciso que na petição inicial a parte indique expressamente que não quer
comparecer a uma audiência conciliatória. E ainda é preciso que na sua contestação o réu concorde com essa alegação, também reafirmando que ele não quer comparecer à audiência de conciliação, uma vez que se uma das partes silenciar a audiência de conciliação, torna-se obrigatória, e a ausência do comparecimento da parte nessa audiência é considerado, inclusive, um ato atentatório à dignidade da justiça. Mas outra conduta importante a ser colocada também é o artigo 903, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, bem como o artigo 774, também mais à frente aí no Código de Processo Civil. Porque nós preferimos juntar essas duas questões, porque ambos tratam-se de processos de execução, e como já dizia o mestre professor Didier, a fase executória é justamente aquela que mais favorece as fraudes, né? Aqueles problemas realmente de cumprimento de sentença. É uma fase que predominantemente já foi discutido todos os aspectos, todas as questões de titularidade de direito, e a ênfase é justamente a satisfação daquele pleito, daquele objeto, daquele processo. Então, há uma resistência natural aí por parte do executado em tentar, muitas vezes, burlar o comparecimento. Obviamente que essa resistência não se constitui nos direitos do executado, e sim, aqui o que o ordenamento visa punir é justamente o abuso desse direito que, em última análise, como veremos mais à frente, prejudica o próprio Estado. Sendo assim, o artigo 903, parágrafo 6º, fala daquele que suscita vício infundado na execução. É permitida, os senhores verão em módulos mais à frente de processo civil, é permitida a impugnação como meio de defesa da fase de cumprimento de sentença. E é permitida a própria defesa pela via dos embargos à execução nos processos de execução autônomos. Ocorre que, em primeira análise, há questões formais a serem suscitadas e também questões de mérito, mas bem pontuais em se tratando de cumprimento de sentença. O que ocorre é, uma vez que aquele executado suscita um vício que tem consciência de ser infundado, aí a importância do elemento subjetivo, ele faz isso intencionalmente apenas para retardar o cumprimento da obrigação, nesse momento ele incide também no atentado à dignidade da justiça e suas consequências. No mesmo sentido, na mesma análise, temos o artigo 774, que trata da fraude à execução e, mais uma vez, também é considerado aí um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, agora vamos observar algumas questões. Quem é o lesado primariamente nesses atos atentatórios à dignidade da justiça? Primariamente o Estado, pois é a justiça, é a função jurisdicional que está sendo atacada, via de regra. Temos aqui duas exceções que são importantes de serem pontuadas. Esses casos do 903, parágrafo 6º e do artigo 774 são casos de execução em que o principal afetado é justamente o exequente, aquela pessoa que está movendo a ação e quer ver o seu crédito, o seu direito satisfeito. Portanto, nesses dois casos, inclusive as sanções, os valores são convertidos em benefício do exequente, mas é uma exceção. Via de regra, o ato atentatório à dignidade da justiça tem como destinatário dos valores ali observados o Estado, os cofres públicos, ok? Bem, vamos destacar aqui também uma característica da sanção, que é justamente a multa, que neste caso é de 20% do valor da causa, sendo essa a base, o fundamento preliminar do cálculo da multa. Então, 20%. Ato atentatório à dignidade da justiça, multa de até 20% pode ser aplicada a depender, né, do que foi praticado aí como conduta. Prosseguindo agora para o Instituto da Litigância de Má-Fé, porque todos os atos elencados anteriormente, eles tinham como principal vítima, né, o Estado. Só que a litigância de má-fé, que é justamente o campo em que incide a responsabilidade por dano processual, a litigância de má-fé não, ela já tem
como alvo a parte ex-adversa. Então, a parte contrária que está ali naquele processo, ela é a principal afetada primariamente. Óbvio que, em última análise, sempre é a função judiciária que estará sendo também violada, mas, em primeiro plano, é a parte que sofre. Sendo assim, o artigo Código de Processo Civil trata desse instituto a partir do artigo 80 e seguintes. Se não, vejamos quais as condutas são ali tratadas como litigância de má-fé. São aqui colocadas 7 condutas, sendo que o rol não é números clausos, né? O rol ele é exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, a primeira conduta a ser afastada do ordenamento jurídico é justamente deduzir pretensão contra texto ou fato incontroverso. Então, a pessoa que postula contra letra de lei ou contra um fato que já restou esclarecido ou não impugnado nos autos após a decisão de saneamento, é aí também um ato que claramente visa atrapalhar a outra parte ou ainda um abuso do seu próprio direito de acionar o judiciário ou se defender. Então, deduzir pretensão contra texto ou fato incontroverso é a primeira causa de litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos, nós já falamos também em outros momentos que a verdade agora que se busca construir no processo é a verdade substancial, a verdade que ocorreu de forma a mudar os fenômenos da realidade, não apenas uma verdade construída, uma verdade formal, uma verdade daquilo que eu posso provar. Então, a pessoa que intencionalmente acosta documentos, aduz alegações que são contra, sabe ser contra a verdade ou ainda que visa manipular aquele entendimento, a compreensão da verdade, é uma pessoa que está incidindo na conduta de litigância de má-fé. Resistência injusta também é mais uma limitação aí à ampla defesa e ao contraditório pelo princípio da boa-fé como prevalente. Lide temerária, incidente manifestamente infundado, recurso manifestamente protelatório. Todas essas questões basicamente tratam do abuso do exercício do direito. Então, é o abuso dos instrumentos processuais. Não há direito ilimitado, não há direito irrestrito, e é assim também os instrumentos, o trato com os instrumentos processuais. Então, basicamente, essas são as condutas que estão tratadas no artigo 80, mas também é possível identificar em algum outro momento, se ficar caracterizado esse abuso do direito processual, também será aí caracterizada a litigância de má-fé. E quem é uma vez que já vimos que o lesado primário da litigância de má-fé é a parte, quem seria o destinatário daqueles valores, daquelas multas que são aplicadas em processo? O destinatário é justamente a parte ex-adversa, né? Se o réu for incidente na litigância de má-fé, o autor recebe os valores da multa e assim também, se o autor praticar litigância de má-fé, o réu será o devedor. Bem, mas quanto agora o tema que falamos já no início, para concluir, a multa é apenas uma das custas, das despesas que o litigante de má-fé terá que arcar. Também a indenização por perdas e danos processuais terá que ser paga, consistindo essa especificamente a responsabilidade processual. É assim que, para finalizar, vamos ressaltar aqui algumas diferenças, né, em que a multa para a litigância de má-fé, ela vai de 1%, acima de 1% do valor da causa, até 10% do valor da causa. Então, ela tem que ser acima de 1% e inferior a 10%, ok? Enquanto, agora um rápido comparativo para fechar o assunto. Ato atentatório à dignidade da justiça, principal lesado, Estado. Litigância de má-fé, principal lesado, parte contrária. Ato atentatório à dignidade da justiça, multa de até 20%
e litigância de má-fé, por outro lado, a multa vai de acima de 1% até o valor abaixo de 10%. É isso. Obrigada por assistirem essa aula.